Em janeiro de 2003, foi aprovada a Lei Federal 10.639, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio no Brasil. Essa legislação alterou a Lei de Diretrizes e Bases com o objetivo de promover uma educação que reconheça e valorize a diversidade étnico-racial brasileira. Em 2008, a lei sofre alteração e inclui a cultura indígena, o que é mais do que justo. É sobre esse assunto que eu vou conversar com a mestre em Educação e coordenadora pedagógica da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, Carla Lopes. Carla, prazer imenso te receber. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Então, para a gente começar aqui o nosso papo, vamos aqui assistir um vídeo e depois eu quero que você comente. Em 9 de janeiro de 2003, a Lei 10.639 foi assinada pelo presidente da República, uma das primeiras leis assinadas pelo presidente Lula, e a partir da qual o ensino de história da África, de história dos africanos no Brasil, a história das lutas dos negros e da própria trajetória, da cultura negra na sociedade brasileira, se tornaram conteúdos obrigatórios em todos os estabelecimentos públicos e privados de ensino, de educação básica na sociedade brasileira, no Brasil. Além do conteúdo da lei, se agregou aí o parecer de 17 de junho de 2004 do Conselho Nacional de Educação, a partir do qual não apenas as escolas de educação básica foram chamadas a atenção da importância de introduzir esses conteúdos, mais do que a importância da obrigatoriedade da introdução desses conteúdos, mas os cursos de formação de professores, as universidades brasileiras como um todo, os cursos de formação de professores em especial. Então teve um parecer que estendeu isso até as universidades. Na verdade, o parecer da professora Petronília, ele esclarece todos os pontos da lei, que na verdade a lei ela é pequena, ela tem 2 parágrafos, e o parecer ele vai dando um esclarecimento de como fazer a implementação da lei, seja na educação básica, que inclui o ensino fundamental e o ensino médio, e no ensino superior, porque não basta você mudar o currículo da educação básica, é preciso formar professores, dar a eles conteúdos para que possam implementar a legislação no seu dia a dia, no seu cotidiano escolar. Por isso, o parecer é fundamental, porque ele amplia todo o conhecimento, todas as formas, os métodos, as possibilidades de implementar a Lei 10.639. Agora, uma vez eu fiz uma matéria sobre isso e eu tive uma informação que eu fiquei meio que chocado. É que as universidades, muitas delas, fazem um evento no dia 20 de novembro, uma palestra, alguma coisa assim, e isso já contempla a obrigatoriedade dela de tocar nesse assunto, de falar sobre a história num único dia, num único evento. Isso foi muito comum no início. É bom sempre esclarecer para o público em geral que quando a lei surge em 2003, ela pegou várias pessoas, educadores, a própria universidade de surpresa. Você tinha nessa época, em 2003, apenas 9 especialistas, ou seja, 9 doutores em história africana e cultura afro-brasileira em todo o país. Então, você formar professores para formar outros professores foi uma luta de muitos anos. Além disso, no início, você tinha alguns eventos que se caracterizavam como implementação da lei. Ao longo dos anos, foi se percebendo que era preciso que tivesse uma proposta pedagógica efetiva e as próprias universidades criaram disciplinas dentro da área de licenciatura, a parte de didática, a parte de estágio de docência foi exigido de vários alunos, de professores, aliás, e também de alunos, que se implementasse a lei
e se pensar essa lei de uma maneira ampla, no cotidiano escolar, nos currículos, ou seja, nas disciplinas. Hoje, em 2016, a gente tem uma universidade no Maranhão que acaba de criar um curso de formação, de educação, de graduação para docentes em educação para as relações étnico-raciais, contemplando os conteúdos da Lei 10.639 e 11.645. Então, até mesmo... 11.645 é que inclui a história indígena. Indígena, que foi em 2008, ela ampliou, vamos dizer assim, a 10.639. Então, isso é muito importante, isso é um processo. Esse processo se inicia em 2003, com bastante falhas, como você mesmo apontou. Na educação básica também tivemos falhas, também foi colocado aula de capoeira, no dia 20 de novembro, uma apresentação de maculelê, ou ainda no dia 13 de maio, fazer cartazes sobre a libertação dos escravos. Isso tudo foram processos pelos quais nós passamos. E hoje já há um amadurecimento. Mas mudou essa realidade? Mudou bastante. O problema é que a gente não tem visibilidade sobre essas ações. E é por isso que nós hoje, e eu digo eu e o meu companheiro de trabalho, Jorge Araújo, que é produtor executivo do Programa de Reflexões e Debates para a Consciência Negra, nos empenhamos em dar visibilidade a todas as práticas, sejam elas docentes ou ainda que não estejam só circunscritas ao ambiente de uma comunidade escolar, mas que são desenvolvidas para capacitar professores, atores sociais que estão dentro da comunidade escolar para implementar a Lei 10.639. Então, o que a gente não tem hoje é essa visibilidade. O Programa de Reflexões e Debates para a Consciência Negra, ele faz isso, ele vai a campo para justamente filmar as atividades que estão ocorrendo, os projetos que estão sendo desenvolvidos, seja no campo da universidade ou ainda da educação básica, para mostrar para a rede de professores que muito tem se feito e que esta realidade, que foi o nosso início, e não podemos nos envergonhar, mas foi o momento inicial, ela já mudou bastante. O que falta é essa rede se conhecer, se ver e começar a perceber que nós não somos poucos, somos muitos, mas a visibilidade, ela ainda é falha e por isso a gente acredita que não está sendo realizado ou que está sendo feito de uma maneira muito pontual, como a gente viu agora e que você mesmo colocou. É um evento aqui, uma palestra ali, mas existem trabalhos de substância que estão sendo desenvolvidos, com certeza. Então, vamos ver esse vídeo aqui e aí a gente conversa. Quando nossos jovens possam conhecer que essa abolição foi feita de uma forma em que a população negra não apenas foi excluída da força de trabalho, depois dessa abolição, não apenas foi excluída da participação política pela imposição da necessidade da alfabetização, só os alfabetizados tinham direito a voto. Quando eles souberem que houve políticas de imigração, políticas públicas que assumiam a ideologia da eugenia, que a eugenia, que é a crença na superioridade da raça branca e na necessidade de haver uma transformação da própria população para o mais branco, esse princípio está inscrito na Constituição de 1934. Descobrir esse momento, né? Na verdade, o objetivo da lei é fazer com que as pessoas tenham contato, que o aluno, os professores, enfim, todo mundo tenha contato com essa realidade. O que é uma descoberta, que é como tirar um véu, né? É verdade. Diante dos olhos e passar a ver a vida de uma outra forma. Você acredita que estamos nesse processo, que isso realmente está acontecendo, que os alunos estão dando conta da sua verdadeira história, da sua verdadeira condição e do seu potencial e qual é o seu papel dentro dessa sociedade? Acredito sim. Acredito porque eu comecei a implementar a Lei 10.639 no ano de 2005, num colégio noturno, na zona norte do Rio de Janeiro, no bairro de Quintino, e de lá para cá eu vi alunos
e professores se transformando em contato com os conteúdos de história africana, cultura afro-brasileira. A partir do momento que os professores e os alunos começaram a tomar consciência, contato com dados estatísticos em que mostra o genocídio da juventude negra, em que o professor começa a observar a estatística, em que ele vê a quantidade de alunos que entram para dentro de uma universidade pública que é branca, e que a maioria negra está do lado de fora, e que a proposta das cotas, ela finalmente deu oportunidade a esse jovem negro estar dentro de uma unidade escolar federal, pública, eles começaram a ter um outro olhar sobre a questão racial, um outro olhar sobre a questão da nossa formação societária. O Brasil, ele tem cerca de 516 anos. São só, esse ano, 128 anos de abolição da escravatura. Mais cerca de 400 séculos, negros e negras e índios ficaram escravizados nesse solo. Então, nós temos muito pouco tempo de abolição e muitos anos de opressão, de uma mascaração do que foi a presença do negro nesse país. Então, à medida que esse professor e esse aluno começa a tomar contato, ele começa a compreender o que é a nação brasileira. Porque não dá para ignorar o fator histórico para a gente entender a realidade que a gente vive hoje, né? E isso é ignorado por muita gente. As pessoas pensam, não, mas isso foi lá, não tem nada a ver, estamos vivendo um outro momento, né? Só que uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Isso aqui é reflexo de um processo histórico que nós vivemos. Com certeza. Essa questão de você naturalizar ou de você achar que é comum, é banal, esse tipo de atitude, é porque a sociedade brasileira, justamente por esses quase 4 séculos de escravização, ela introjectou a cultura do autoritarismo, a cultura da opressão, e isso se tornou uma questão naturalizada entre nós, até mesmo entre negros. Então, realmente, eu não tenho posição nessa sociedade, eu não tenho lugar. A partir do momento que a Lei 10.639 foi promulgada, e ela também é uma consequência do movimento social, do movimento negro, das lutas de Abdias Nascimento, Solano Trindade e tantos outros, e que você... Lélia Gonzalez, que você corporifica a lei, ela corporifica a luta do movimento social e ela traz para dentro da sala de aula, olha, esta questão ela não está resolvida. Ela só vai ser resolvida à medida que nós conhecemos quem somos nós. E nós somos a maior nação negra fora do continente africano. Você, enquanto professora, quando vê essa transformação, o que bate aqui no coração? Eu fico muito emocionada, porque a gente no início é sempre chamado, é sempre aquele que traz o preconceito para dentro da sala de aula. É aquele que está trazendo a divisão entre brancos e negros. E quando o aluno e o professor começam a tomar ciência, conta de que, na verdade, o que nós estamos trazendo é a realidade que está nos jornais, que está na televisão, que está na mídia, que está na estatística. Que infelizmente ele não vê. Que ele não vê. Então, a partir do momento, isso me emociona muito e leva a acreditar que a educação é o veio pelo qual realmente a gente vai transformar essa sociedade. Com certeza, eu acredito nisso. Eu vou para o intervalo, mas é rapidinho. Fique por aí, porque ainda tem muita informação para a gente. Já deu para perceber, né?